Olá! Nesta aula de hoje, nós vamos conversar sobre algumas possíveis complicações que possam acontecer nesse período gestacional. É claro que a gente espera que toda gestação, que toda mulher passe tranquilamente durante esse período. Mas algumas complicações podem acontecer e é bom que você saiba quais são elas, quais são os principais sintomas, para que você consiga perceber e avisar ao seu médico assim que elas acontecerem, para que ele consiga fazer a pesquisa, pedir os exames necessários e continuar conduzindo a sua gestação da melhor forma. A primeira complicação que a gente vai conversar um pouquinho é uma complicação que ela se caracteriza pelo aumento da pressão arterial. Ela se chama doença hipertensiva específica da gestação. Tem a sigla de DEG, você já deve ter ouvido falar. Essa complicação, então, ela se caracteriza, além de alguns sintomas e sinais no seu organismo, principalmente pelo aumento da pressão arterial. Então, desde o começo do acompanhamento do seu pré-natal, o seu médico precisa fazer em todas as consultas a aferição dos seus sinais vitais, principalmente da sua pressão arterial. Se em algum momento você começar a se sentir muito inchada, com os pés, as mãos, o rosto inchado ou algum outro sintomas que a gente vai conversar um pouquinho, é bom que você avise o seu médico assim que eles aparecerem. Alguns termos são muito importantes quando a gente fala dessa doença hipertensiva específica da gestação. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que são duas coisas que assustam bastante as gestantes. A pré-eclâmpsia, ela se caracteriza com o surgimento mais ou menos em torno da 22ª semana de gestação. E ela se apresenta principalmente por esse edema no seu corpo, esse inchaço. Então a mulher pode perceber os pés, as mãos um pouco mais inchados, a frequência urinária também pode alterar, então ela vai diminuindo, o que causa também esse inchaço e esse edema no seu corpo. E os níveis da pressão começam a se elevar um pouco mais. É necessário que você avise o seu médico para que ele faça os exames necessários e acompanhe rigorosamente a sua pressão. Em algum momento, se o médico não conseguir controlar isso com você em casa, pode ser necessário uma internação no hospital para que isso seja acompanhado da melhor forma possível. Quando nós estamos falando da eclâmpsia, ela se trata de uma urgência obstétrica. O que significa isso? A eclâmpsia, ela vai se caracterizar, ela vai aparecer um pouco mais no final da gestação. O único tratamento que a gente conhece hoje, que é o melhor tratamento para eclâmpsia, é o parto. Então, a qualquer momento que a sua pressão aumentar em níveis acima de 18/10 na pressão, você precisa comunicar ao seu médico imediatamente, já comparecer ao hospital para que o tratamento seja conduzido da melhor forma possível. Um outro detalhe, um outro sintoma muito importante da eclâmpsia em si é o edema, principalmente no rosto. A mulher pode perceber as pálpebras um pouco mais inchadas, os lábios também inchados, além de todo o edema generalizado que acontece no corpo também. Nesse momento, um outro detalhe muito importante pode acontecer a ausência total da urina. E isso vai caracterizar principalmente esse aumento inesperado, então, da pressão. Então você já sabe, se a sua pressão aumentar muito ou se você perceber esses sintomas, você precisa comunicar o seu médico imediatamente. Toda mulher vai ter essa pressão mais alterada, vai ter esse problema com a pressão? Nem todas, mas algumas mulheres podem estar mais propensas a que isso aconteça, que são os chamados fatores de risco. Então, quais são as mulheres que estão mais propensas a ter essa pressão arterial mais alterada durante a gestação? Mulheres obesas, mulheres com histórico familiar de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, a idade gestacional também, a idade da mulher um pouquinho mais elevada, né, as gestações acima de 30 a 40 anos, e em alguns casos também de gestação de gêmeos ou até de trigêmeos. Essas situações caracterizam uma situação de alerta para nós e que nós precisamos acompanhar essa mulher com um pouco mais de atenção. Outra complicação importante que nós precisamos estar atentos durante esse período da gestação é a diabetes gestacional. Pode ser que você não tenha diabetes antes de engravidar e acabe desenvolvendo essa patologia durante a gestação. Mas por que isso acontece?
A placenta, que é então aquele órgão que está ali protegendo o seu bebê e nutrindo também com todo o aporte necessário que ele precisa para desenvolver, a placenta acaba secretando hormônios que alteram então essa captação de insulina. E a insulina é então responsável por captar toda essa glicose já no nosso organismo e fazer a distribuição correta. O pâncreas materno, ele já é responsável então por aumentar a produção de insulina durante a gestação. Já é uma compensação automática que o corpo da gestante faz. Quando o pâncreas da mãe não é capaz, então, de produzir essa maior quantidade de insulina, acaba acontecendo, então, a diabetes gestacional. Então, uma maior quantidade de glicose fica, então, na sua corrente sanguínea, elevando, então, os níveis de glicose. E que isso pode causar algumas complicações durante a sua gestação. Qual é o principal sinal e o principal alerta que nós precisamos ter para controlar a sua diabetes durante a gestação? É então com o bebê que a gente se preocupa. Um bebê exposto a grandes quantidades de glicose, ele pode apresentar algumas características no nascimento. Normalmente é um bebê que vai nascer um pouco maior, aqueles bebês que apresentam acima de 4, 5 quilos. E ele também pode ter algumas dificuldades durante a sua formação ali intraútero. Então é importante que o seu médico faça a solicitação de todos os exames necessários e acompanhe adequadamente durante a gestação. Algumas mulheres precisam fazer o uso de medicações durante a gestação para controlar adequadamente esses níveis de glicose. Porém, outras conseguem fazer esse controle adequado apenas com alimentação. Você faz o acompanhamento nutricional. Quando nós tivermos a nossa aula aqui com a nutricionista Jéssica, ela vai abordar isso com você também. Vai te dar algumas dicas e inclusive falar como é o atendimento quando a gente então se depara com uma mãe com o quadro da diabetes gestacional. O ideal é que a partir de 24 semanas de gestação, você faça a pesquisa então de como estão os níveis da sua glicose com um exame que se chama glicemia em jejum. Algumas mulheres, inclusive, têm que passar pelo teste de ingerir uma grande quantidade de glicose para fazer, então, esse exame de forma seriada. Muitas mulheres reclamam do gosto desse líquido, desse preparado que tem que ingerir, mas é necessário para que a gente consiga definir, então, os níveis exatos de glicose na sua corrente sanguínea e que o médico consiga conduzir isso da melhor forma possível. Da mesma forma que nós falamos na hipertensão gestacional, a diabetes gestacional ela também vem acompanhada de alguns fatores de risco. Então, algumas mulheres são mais propensas a apresentar esse quadro do que outras. Então, se a mulher ela já é diabética também antes da gestação, ela pode ter uma desregulação então durante a gestação e precisa de um acompanhamento um pouquinho mais de perto. Histórico familiar também. E se, em alguns casos, a mulher ela apresentar o quadro da hipertensão gestacional, ou se ela já era hipertensa antes da gestação, ela pode também vir a desenvolver a diabetes gestacional. Outra alteração muito importante, e isso é a mais frequente entre as gestantes, é a infecção urinária, ou a infecção do trato urinário. E é importante que você se atente bem aos sintomas para que você comunique o seu médico assim que você notar qualquer um desses sintomas. Então, se você perceber uma urina com um cheiro um pouco mais forte, ou até mesmo presença de pus ou de sangue, uma dor maior a urinar aqui nessa região pélvica, ou até mesmo uma alteração na frequência urinária, você precisa comunicar o seu médico. Porque qualquer infecção nesse momento da gestação pode te levar a uma incidência de um parto prematuro. Então, percebendo esses sintomas, você precisa comunicar o seu médico para que ele solicite os exames, então, para definir o tamanho e a intensidade dessa infecção e entre com o tratamento com antibiótico específico e necessário para você nesse momento da gestação. Outro detalhe muito importante que algumas gestantes acabam relatando é o quadro de anemia, que é um quadro também que a gente precisa tratar logo no começo, quando os sintomas iniciarem, para que isso não tenha grandes complicações também para o seu bebê. Então, você também pode perceber que você está ali com alguma alteração. A perda de apetite, a palidez na pele, um cansaço um pouco maior, dores musculares,
ou até mesmo um desânimo muito grande, são sinais que você precisa comunicar ao seu médico. Nós conseguimos identificar também essas alterações a partir de dosagens de exame de sangue. Então, você precisa comunicar ao seu médico para que ele peça um exame de sangue, verifique então os níveis e entre com o tratamento correto. Além de tratamento com a medicação, existe a opção também de nós fazermos o acompanhamento nutricional, assim como a diabetes gestacional também. Então, nesse momento da identificação e do diagnóstico da anemia a partir dos exames de sangue, você pode também fazer o acompanhamento nutricional, para que a nutricionista, junto com o médico, consiga te orientar quais são os alimentos necessários nesse momento, para você fazer a reposição, então, dos nutrientes que possam ter causado a anemia neste momento. Outro termo que você já pode ter ouvido, ou se é novidade para você, é a hiperemese gravídica. O que significa esse nome tão difícil? É a ocorrência de episódios de vômito em grande quantidade durante a gestação. Normalmente, as gestantes já apresentam vômitos, durante a gestação, mas a hiperemese ela é caracterizada por vômitos em grande quantidade em boa parte da gestação. Então, é aquela gestante que ela vai passar boa parte da gestação vomitando. E isso acaba causando um impacto direto na qualidade de vida dessa gestante. Então, se você notar que você tem tido episódios frequentes e constantes de episódios de vômito, comunique ao seu médico imediatamente, porque em alguns casos, se os episódios forem muito constantes, isso pode te levar a um quadro de desidratação, e daí o médico não vai conseguir fazer apenas a reposição em casa. É necessário que ele te leve ao hospital, às vezes até é preciso ficar alguns dias ali internada, para fazer então essa reidratação na veia. Então, não é normal que você sinta esse quadro constante de vômito. Se você também perceber esses sintomas, comunique o seu médico imediatamente. Por que nós gostamos de falar de todas essas complicações e para que você fique atenta a esses sinais? Porque todas essas complicações podem nos levar a um parto prematuro, que não é uma intenção neste momento. É claro que você já faz toda a sua programação, você tem aí o seu planejamento para que o seu bebê nasça a termo. Lembra quando nós conversamos lá na primeira aula sobre o cálculo gestacional, sobre o tempo de formação do bebê? Pois bem, quando nós falamos então de um parto prematuro, nós temos que nos lembrar então daquelas semanas, daquele tempo gestacional que nós conversamos lá na primeira aula. Então, quando nós consideramos um parto a termo, é quando ele acontece de 38, 39 até 40 semanas. Quando um parto acontece antes de 36 semanas, de 32 até 35, 36 semanas, nós consideramos um parto prematuro. E algumas complicações podem nos levar a esse parto prematuro, que é normalmente essas complicações que nós falamos até agora. Uma hipertensão não tratada, uma diabetes gestacional não tratada, até mesmo uma infecção urinária, uma anemia. Todas essas complicações podem nos levar a um parto prematuro, além de outros fatores de risco que a mulher pode apresentar, como também uma idade materna um pouco mais avançada, acima dos 30 a 40 anos, quando nós temos uma gestação com fetos múltiplos, então uma mãe grávida de gêmeos ou trigêmeos pode levar também a um parto prematuro, e também uso de substâncias ilícitas, como drogas ou até mesmo o fumo, o uso do tabaco em excesso, o uso do álcool em excesso, também podem favorecer o aparecimento de um parto prematuro. Com isso, com o aparecimento, a incidência ali, se nós nos depararmos com um parto prematuro, nós precisamos fazer o parto imediatamente, sempre pensando na qualidade da assistência tanto da mãe como para o bebê. Nós gostamos de dizer, sempre ressaltamos isso nos nossos cursos, que aqui na Unimed São Roque nós temos uma estrutura totalmente preparada para te receber e para te amparar se acontecer o parto prematuro. É claro que nós esperamos que a sua gestação transcorra sem problemas até o final, mas se ela acontecer, nós temos uma unidade aqui, a nossa unidade de neonatologia aqui no nosso hospital, totalmente preparada e equipada com profissionais e equipamentos
para te receber e receber o seu bebê neste momento. Mas é importante, ressaltando mais uma vez, que você preste atenção a todos os sinais que o seu corpo der neste momento, comunique o seu médico, faça os exames necessários para que então a sua gestação consiga transcorrer sem maiores problemas até o final. É importante dizer também que se o seu médico perceber que a sua gestação é uma gestação de risco, ele vai te alertar sobre isso desde o começo. E ele já vai te indicar e vai te passar todos os cuidados necessários que você precisa desde o começo da sua gestação. E toda a nossa equipe está aqui preparada e atenta para te atender e atender ao seu bebê em qualquer necessidade que você apresentar. Essa foi a nossa aula, então, sobre as principais intercorrências e as principais dificuldades que nós podemos apresentar aí e nos depararmos durante o seu período gestacional. Nos nossos próximos módulos, nós ainda vamos continuar conversando sobre, então, os trabalhos de parto, quais são os tipos de parto que nós podemos ter aí com o seu bebezinho, assim que você chegar neste momento, e os cuidados, tanto no hospital e quando você for para casa com o seu bebê. Até a próxima aula!